como é que foi o seu tratamento? Você fez quimioterapia, você precisou fazer radioterapia, fez algum procedimento cirúrgico? Como é que foi o seu tratamento? Eu fiz todas as etapas, porque o tumor que eu tinha era um triplo negativo, né? Era um tumor parecido com aquele da Angelina Jolie, e ele espalha muito rápido. Então, Ele evolui muito rápido, né? Espalha, ele dá metástase. A característica dele, ele cresce rápido, ele evolui rápido, e ele é metastático, né? Um nome esquisito, mas sim, isso aí. E ele desenvolve muito rápido. Então, é um protocolo, né? Os hospitais, os maiores, assim, os centros de referência, todos seguem esse mesmo protocolo, porque eu fui em vários lugares. Então, eles começam com a quimioterapia, que é para secar o tumor. Então, a ideia é matar o tumor. Tem gente que tem 100% já consegue matar 100% com a quimio. Eu fiz a quimio, foram 12 sessões, né? 4 brancas e o resto, 4 vermelhas e o resto tudo branca. As vermelhas é que fazem cair o cabelo, né? Já caiu na terceira sessão. Ele descola, assim, do seu couro cabeludo, né? É como se estivesse fritando. É uma coisa estranha mesmo, sabe? Assim, tem muita diferença daquilo que você sente quando você recebe a quimioterapia? Como é que você se sente? Porque eu sei que é um negócio demorado, né? Você senta ali com uma sessão, fica algumas horas ali. A primeira demora muito, eles vão bem devagar, sempre cuidando muito do coração, porque a quimioterapia ela pode dar problema no coração. Não é que ela dá, ela tem a possibilidade de. Para mim não deu absolutamente nada, mas eles vão bem devagarinho. Eu fiquei lá umas 6 horas na infusão mesmo, né? Mas eu cheguei bem antes, fiz vários exames ainda, e aí eles alimentam, eles te dão comida, é muito interessante, porque a ideia que você tem da quimioterapia é que você vai chegar numa sala enorme, com um monte de gente passando mal, vomitando, chorando, né? Desmaiando, e não é nada disso, é uma salinha super bonita, assim, no meu caso foi, né? Bem equipada, gostosa, tem televisão, tem tudo que você precisa ali, não é um hospital de luxo, assim, é um hospital muito bom, centro de referência, né? E aí você almoça, você toma lanche, é uma delícia, assim, parece um hotel. Eles querem dar essa sensação, né? A experiência do cliente e tal. E você sente. Mas depois que você passa a quimioterapia, os dias seguintes, você sente um abatimento? Assim, não é só cair o cabelo, né? Acho que ele é agressivo com você também. Ele mata tudo, né? Quando você está tomando, né, tá entrando no seu corpo, dá para sentir. É uma coisa meio gelada, você sente, porque eles colocam um catéter e a coisa vai andando pelo seu corpo. Você sente a medicação, cada medicação que eles colocam, você sente isso. E eu vou te falar, eu nunca olhei esse catéter. Tá? Desde que eles colocaram, eu sempre levei um chale e eu coloquei por cima, porque eu não queria mandar para minha mente a ideia que eu estava fazendo alguma coisa assim. Então, meu corpo não estava sendo agredido. Né? Então, era para eu não sentir os efeitos. Eu sei que a gente tem a neuroplasticidade, né? A nossa mente, ela cria aquilo que você quer. E eu criei várias coisas, dentre elas essa. Eu não vi, então eu não estou fazendo, não estou passando por isso. Então, eu cobria o catéter, tá? Nem na hora de limpar, nunca olhei nada disso. Eles falaram que estava impecável. Também eu tinha um medo danado de sujar esse catéter. Nem olhava para ele para não sujar. Então, eu realmente sentia. No dia seguinte, nos primeiros dias, você fica meio agitado até, sabe? Te dá uma força. Daí você fala, nossa, todo mundo fala que você fica batido. Fica nada. Daqui a pouco começa a dar os efeitos. Aí você vai ficando lento. Dá um pouco de tontura, sabe? Aquele tipo, parece uma labirintite. Você não consegue pisar direito no chão. E eu tinha marcado um curso de 2 dias, logo em seguida, e eu fui e fiz, né? Mas é esquisito, você fica assim, meio dançando, sabe? Parece que tá com labirintite mesmo. Depois da quimio veio o quê? Depois, a quimio foi longa, né? Foi bem longa, foram acho que 5 meses de quimio. Aí veio a cirurgia, porque a quimio matou bem o tumor, sobrou 0,6. E esse restinho eles tiraram na cirurgia. Né? Tiraram uma boa margem, tiraram. E depois disso, logo na sequência, vem a rádio. Até ainda falei, mas vai fazer rádio em cima do corte, né? Achando que fosse machucar.
né? E aí veio a rádio, foram mais 16 sessões de rádio. Demora muito para acabar. Entendi. Dá um ano e meio, mais ou menos, tudo isso. Assim, né? Você falou dessa coisa da perda de cabelo, né? Sim, eu vejo que você tem que enfrentar essas coisas Existe uma questão de insegurança, de incerteza, né? Eu sei que a palavra câncer tem um estigma muito pesado, mas como é que Me fala um pouquinho dessa coisa da queda do cabelo, da questão da autoestima, como é que você enfrentou isso? Você deve lembrar do meu cabelo, ele sempre foi muito comprido, sempre foi na cintura a vida inteira, né? E perder o cabelo não é só a questão estética, né? É que é uma prova de que você está passando por alguma coisa. Como eu não contei para ninguém, o cabelo ia me denunciar, né? Então, o que eu fiz? Eu fui cortando o meu cabelão aos poucos e comprei uma peruca muito parecida com o meu cabelo. E aí eu levei para pintar também. É difícil achar quem queira tingir uma peruca, né? Porque tem uma série de detalhes aí. E eu consegui, depois de. Imagina você doente, né? Já meio baleada pela quimioterapia, andar de salão em salão procurando quem pinte uma peruca, né? Encontrar uma peruca que não é fácil. Aí consegui uma pessoa que pintou exatamente da cor do meu cabelo, até com as mesmas manchinhas que eu tinha, e aí fiquei usando essa peruca. Então, eu fiquei sem olhar para minha cabeça careca durante uns 20 dias, tá? Porque eu não vi o cabelo cair. Quando ele começou a soltar da minha cabeça, eu estava dando um workshop e eu ia falando com as pessoas, ia caindo os tufos aqui, eu ia caindo na roupa, eu ia tirando discretamente. Tinha uma amiga que sabia, ela estava comigo e ela sabia porque era meu ponto de apoio, né? Ali. Daí, no dia seguinte desse workshop, não deu mais para segurar o cabelo meu, né? Eu balançava assim, ele balançava no couro cabeludo. Aí eu fui num lugar, né, numa barbearia, inclusive, de homem mesmo, daquelas bem transadas, sabe? Dos caras com anel de caveira e tal. E ele passou a máquina, mas eu não olhei. Eu não olhei, ele passou a maquininha, eu já botei a peruca e saí dali. E eu não olhava a minha carequinha. Tem muito tempo. Aí um dia eu me preparei muito para olhar no espelho. É esquisito, você leva um susto, sim. Sabe? É um choque. Aliás, até aqui faço né, divido aqui uma coisa minha da nossa relação de amizade. Eu só vinha saber que a Catarina tinha enfrentado o câncer de mama muito tempo depois que ela já tinha passado por isso, porque né, assim, muita gente conhece o trabalho da Catarina, principalmente na questão de comunicação no LinkedIn, onde ela se tornou, né, tema no qual ela se tornou uma especialista. Mas, assim, eu sempre acompanhei as postagens dela. Sempre estava ali curtindo, comentando, ela estava sempre aparecendo, sempre sorrindo, sempre linda. E aí, de repente, eu nem lembro em que circunstâncias, mas acho que quando você falou publicamente da história, que você tinha passado pela experiência de enfrentar esse câncer de mama, eu falei assim, meu Deus do céu, você ficou doente esse tempo todo. E, assim, realmente, assim, quem acompanhava de fora jamais imaginaria que você estava passando por tudo aquilo. Então, assim, se a intenção sua era não deixar transparecer com ninguém, eu diria assim, ó, o Oscar antecipado já vai para você. Realmente você conseguiu não deixar. Agora, eu fico assim, como amigo, né, por não saber, não ter estado presente, não ter apoiado, né? Eu comentei aqui com a Catarina, já falei em outras ocasiões, na minha família a questão do câncer de mama ela é muito importante, né? Minha mãe também, graças a Deus, é uma vencedora do câncer de mama. O câncer dela, ela já fez um tratamento há mais de 10 anos, hoje ela tem 87 anos, então, e ela está aqui firme, dinâmica, super ativa, né? Então, quando eu soube que você tinha vivido isso, Catarina, eu fiquei assim, nossa, meu Deus, mas como é que eu não fiquei presente do lado dessa mulher nesse momento, né? Você me ligou, acho que você tinha acabado de ver, assim, fazia Entendeu? pouco tempo. E foi uma coisa assim que essa doença me toca muito, né? Porque o raio bateu aqui perto de casa e ver que aconteceu isso com você. E o que me leva para uma pergunta, que seria, né, a minha próxima pergunta, que é uma pergunta difícil, né? Normalmente, sempre quando a gente ouve alguns relatos de mulheres que enfrentaram o câncer de mama, a gente acaba caindo na questão do apoio, né? O apoio das pessoas próximas, o apoio da família, dos entes queridos, o apoio do marido é fundamental, porque a pessoa está ali enfrentando uma coisa que tem a ver com a vida, né? E você teve uma história muito particular nesse sentido, né? Dessa questão da rede social de apoio que você teve que se virar, né? E com muita tristeza, né, Catarina? Porque às vezes eu
eu conversei recentemente com a Patrícia Alves, uma outra jornalista que também participou aqui da nossa série, também venceu a questão do câncer de mama. Ela fala, Alexandre, tem casos em que, ao saber o diagnóstico do câncer de mama, maridos abandonam algumas mulheres. Bem comum isso, viu? Eu já ouvi falar bastante nisso.